Oi, aqui é a Fernanda Fracarola. Nesse vídeo do Fernanda Responde, eu vou responder a dúvida do Lucas Rodrigues. O Lucas perguntou qual a diferença entre as provas ITP, IBT e IELTS. Então, assim, primeiro eu vou dizer assim, o ITP, porque o ITP ele é diferente do IBT e do IELTS, porque é uma prova de múltipla escolha, né? Não testa a sua habilidade de falar, né? Então não testa o speaking e não testa o writing. Tanto o IBT quanto o IELTS, eles testam essas habilidades. O ITP não. O ITP é todo de múltipla escolha, vai testar a sua compreensão auditiva, então vai testar o listening, vai testar a sua gramática e vai testar a sua compreensão textual. Então vai testar o reading. Uma prova toda de múltipla escolha feita no papel e são 140 questões. Então, ela vai se diferenciar das outras provas por isso. E ainda tem também a diferença em relação à aceitação, né? Não é uma prova amplamente aceita se você, no exterior, se você não for tentar um mestrado, um doutorado, uma graduação, se você não for tentar uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras, você provavelmente não vai poder usar a prova do ITP. Então, o ideal é fazer o IBT ou o IELTS. Se você for tentar o Ciências Sem Fronteiras, você pode tentar o ITP, né? Dependendo do país que você, para o país que você queira ir, né? Alguns países não vão aceitar o TOEFL ou o ITP, como por exemplo o Canadá, a Austrália. Você vai ter que fazer o IBT ou o IELTS. Então, tem essa questão da aceitação também. Entre o IBT e o IELTS, ambas as provas vão testar as mesmas habilidades: reading, listening, speaking e writing. A diferença é a abordagem dessas questões. Então, não é o mesmo, a estrutura da prova é muito diferente. Então, a gente começa pelo IBT. O IBT é uma prova toda feita no computador. Então, você vai agendar num centro aplicador, né, a data da sua prova. Você vai lá para fazer a prova e tudo feito pelo computador. Então, você tem o reading, todos de múltipla escolha, depois você tem o listening, você tem um intervalo de 10 minutos, você volta para fazer o speaking. As perguntas, né, são gravadas, então você vai ouvir a pergunta, você vai ouvir os áudios, e você vai dar a sua resposta, a prova automaticamente grava a sua resposta. Depois que acabar a sessão do speaking, o writing todo digitado na tela do computador. Então, ela é uma prova toda assim. O IELTS não, o IELTS é uma prova no papel, né? Então, assim, você vai fazer a parte do speaking, que é uma parte separada, ela pode ser feita no dia anterior às outras sessões, ou pode ser feita no mesmo dia, mas na parte da manhã. Então, é uma parte separada, cara a cara com o avaliador. Tem uma estrutura diferente também, né? Porque o speaking do IBT, ele testa diversas habilidades. Então, você vai falar sobre a sua vida, sobre sua experiência, sua opinião. Você vai ouvir áudio e você vai ter que dar a informação que você ouviu no áudio. Você vai ter que ler texto e ouvir áudio, dar a informação que você leu no texto e você ouviu no áudio. Então, o speaking do IBT, ele vai testar várias habilidades. É um speaking integrado, né? Que testa a sua leitura, testa o seu listening e testa, junto aí, a sua capacidade de produzir a resposta. O IELTS não. O speaking do IELTS é uma conversa mesmo com o avaliador. É cara a cara, o avaliador vai te fazer perguntas sobre você, né? Um quebra-gelo. Perguntas sobre você, você vai falar onde você mora, o que você faz, se você estuda. Então, são perguntas, assim, bem quebra-gelo mesmo. Depois disso, você vai ter que continuar falando sobre você. Só que aí você vai receber um papel que tem as questões, os tópicos sobre o que você tem que falar. Então, fale sobre uma coisa que você aprendeu na internet. E aí tem as informações que você tem que dar, né? O que foi, como é que você chegou a essa informação, o que essa informação mudou pra você. Então, assim, sobre você, né? Então, assim, o speaking do IELTS é muito sobre você. E aí, depois disso, você vai falar, o avaliador vai continuar falando sobre esse tema, então vamos supor a internet, mas aí uma coisa mais geral. Então, assim, como a internet melhorou a comunicação entre as pessoas, se você acha que melhorou muito, como é que melhorou, como é que a internet se a internet é muito usada aqui no Brasil. Então, assim, ele vai te fazer perguntas sobre aquele tema, mas, novamente, são perguntas sobre a sua opinião, o seu ponto de vista. Então, é diferente do IBT, que você, no IBT, você vai misturar essas habilidades, né, reading e listening, com o speaking, e no IELTS, não. No IELTS é só um bate-papo mesmo. E aí, claro que existem outras diferenças. Por exemplo, no listening do IBT, é múltipla escolha, é tudo múltipla escolha, você não precisa escrever nada. No listening do IELTS, você tem múltipla escolha e você tem que completar,
né? Você tem que ouvir e completar tabela, completar formulário. Então, é um outro tipo de listening, né? Todo feito no papel, testa outras coisas, vai checar seu spelling, né? Ah, escreveu a palavra errada, não ganha ponto. Isso não acontece no IBT, que é todo múltipla escolha. Na seção do reading, todas de múltipla escolha no IBT. No IELTS tem múltipla escolha e tem questões que você tem que completar, que você tem que escrever, tem que encontrar a formação no texto e escrever a informação. Novamente, vai checar spelling, copiou errado, escreveu a palavra errada, perdeu ponto. Então, as questões do reading do IELTS são muito diferentes das questões do reading do IBT. E nas redações, ambas as provas têm duas redações. Tanto o IBT quanto o IELTS vão ter duas redações diferentes. O que vai mudar muito é que você tem a primeira redação do IBT, ela é uma redação novamente, né, mais uma vez, baseada nas habilidades integradas. Então você vai ter reading, você vai ter um texto, depois você vai ouvir uma aula sobre aquilo, para você depois fazer sua redação. Então você tem que juntar tudo aí, informação do texto com o que você ouviu e escrever a redação. No IELTS isso não acontece. Então o IELTS, a primeira redação, é uma redação baseada num gráfico, numa tabela, numa coisa visual. Você vai ter que ler, né, olhar, interpretar e escrever a sua redação baseada naquilo que você está entendendo. Da tabela, do gráfico, do mapa e etc. Na segunda redação, ambas as redações, tanto do IELTS quanto do IBT, vão pedir a sua opinião. O que muda é a diferença da estrutura da sua redação. Né? Os critérios de avaliação são diferentes e as estruturas ideais de redação são bem diferentes, tanto do IELTS quanto do IBT. Mas o que é pedido é a sua opinião. Então, assim, no geral, as provas apresentam muita diferença. Embora elas testem as mesmas habilidades, elas apresentam muitas diferenças em termos de estrutura. A estrutura das sessões é completamente diferente entre as provas. Então, o ideal para você decidir a prova que você vai fazer é que você dê uma olhada na prova, né? Que você entre no site da ITS, que é a instituição que faz a prova do TOEFL, dê uma olhada em alguns exercícios do TOEFL e IBT para você ver como é a estrutura da prova, né? Para você sentir, fazer alguns exercícios. E que você entre também no site oficial do IELTS para que você veja alguns exercícios que eles disponibilizam gratuitamente para você ver como é a prova, qual é a estrutura desse listening, qual é a estrutura do reading, qual é a estrutura do writing, e para você saber com qual estrutura você se identifica mais. É isso aí. Se você tem uma dúvida, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, é só deixar seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, é só mandar um e-mail para professorafernandaresponde@gmail.com. No próximo vídeo eu posso estar respondendo a sua dúvida. É isso aí, um abraço.